Após os próximos 10 segundos, este canal de vídeo mídia social da Paróquia Cafarnaum apresentará o culto ao nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo com um mensageiro identificado em legenda por ocasião do sermão homilético. Mantenham-se em oração como igreja do rebanho amado pelo nosso Senhor Jesus, a noiva que será buscada por ocasião de sua próxima vinda. Ele, o nosso Senhor, vem. Maranata. Irmãos e irmãs, amados e amadas pelo nosso Salvador Jesus Cristo, sejam bem-vindos e bem-vindas à audiência online e virtual de nosso culto carismático que realizamos para nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sintam-se também agraciados e agraciadas pelas bênçãos que todos nós que fazemos a Paróquia Cafarnaum vivenciamos em momentos como estes. Somos o corpo de Cristo, sua igreja, sua noiva, que é a cada dia preparada para o grande encontro com o seu noivo, nosso Senhor e Salvador Jesus. E não esqueçam que somos perdoados para que nossa culpa não nos afaste de Deus. Somos justificados por Cristo para que nossa condenação não nos impeça de sermos adotados por Deus. Recebemos a vida eterna agora, com novos corpos na ressurreição, para que tenhamos as capacidades para desfrutar ao máximo de Deus. Deus Pai nos abençoe sempre por meio do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Por mim eu parava agora. O cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei.
Parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vem me ajudar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vem me ajudar. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele, é por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vem me ajudar. Porque quando eu
vem me ajudar. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Parece que está tudo bem. Pra todo mundo está tudo bem. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim, vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi
Chegou o momento esperado das crianças. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que a mesma deve andar, e depois de um pouquinho mais velha, ela não se esquecerá dele. Isso é Provérbios 22, 6. Olá, crianças! A história de hoje se chama Para Todas as Pessoas. O verso para decorar está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 15, e diz: graças a Deus por seu dom indescritível. A mensagem é: adoro a Deus com minha família mundial da igreja. Você já teve em sua igreja um convidado especial? Talvez um pregador ou um cantor bem conhecido? Os israelitas também tiveram um convidado especial em sua nova igreja, Deus, e ele até prometeu morar no templo deles. Os olhos de Salomão brilhavam. Estava terminado. O belo templo estava finalmente terminado. Toda a construção estava pronta. Todos os móveis estavam em seu lugar. Cada detalhe estava completo. Havia chegado o momento de dedicar o templo ao Senhor. Salomão convocou os líderes de todas as tribos e famílias de Israel para irem a Jerusalém. A primeira parte da dedicação envolvia o transporte da arca para o templo. Todos observavam enquanto os sacerdotes tiravam a arca da casa de Obed-Edom, onde estivera durante muitos anos. Eles a carregavam vagarosamente, com grande respeito e alegria, até o templo. O rei Salomão e o povo sacrificavam ovelhas e bois ao longo do caminho. Em sua alegria, sacrificaram tantos animais, ovelhas e bois, que ninguém podia contá-los. Os sacerdotes transportaram a arca para o interior do templo, para o lugar chamado Santíssimo. Eles a colocaram sob as asas de 2 grandes anjos entalhados em madeira e recobertos de ouro. Então, todos os levitas, que eram músicos, permaneceram junto ao altar, tocando seus instrumentos, símbolos, harpas, liras. Todos os músicos juntos cantavam e tocavam alto e forte. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Naquele momento, algo surpreendente aconteceu. Uma grande nuvem encheu o templo. A nuvem ocultava a gloriosa presença do Senhor. A nuvem era tão extraordinária que os sacerdotes não puderam continuar o trabalho. Eles tiveram que deixar o templo por causa da glória de Deus. Salomão viu a nuvem e o seu coração transbordou de agradecimento. O templo estava pronto e o Senhor passou a habitar ali. Ele se voltou e olhou para todos os israelitas em pé diante dele e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Então Salomão se ajoelhou e, diante do povo, ergueu suas mãos em direção ao céu e começou a orar. Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor e com os teus servos que, de todo o coração, andam segundo a tua vontade. Estejam teus olhos voltados dia e noite para este templo. Ouça as orações que eu fizer voltado para este lugar. Se teu povo for vencido por seus inimigos, porque pecaram contra ti, e se voltar a ti e clamar por teu nome, e orar a ti neste templo, então ouvirás o céu e perdoarás seus pecados. Perdoa o teu povo que pecou contra ti, pois ele é teu povo, tua herança que trouxeste do Egito. Quando Salomão terminou de orar, ele se levantou e pronunciou uma bênção sobre todo o povo de Israel. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que Ele nos dê o desejo de obedecermos aos seus mandamentos, que todos os povos da terra conheçam que o Senhor é Deus. Então, o rei e todos os filhos de Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão e os israelitas celebraram juntos por 14 dias. A dedicação do templo tinha sido algo para ninguém jamais esquecer.
algo que deveriam contar aos filhos e netos. Deviam sempre falar sobre isso e, finalmente, alguém escreveria a história para que todos pudessem lê-la em qualquer ocasião. Por isso é que eu lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir. Afinal, a vida não vale mais do que a comida e o corpo não vale mais que a roupa. Olhem os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o Pai que está no céu os alimenta. Será que vocês não valem mais que os pássaros? Quem de vocês pode crescer um só centímetro à custa de se preocupar com isso? E por que vocês ficam preocupados com a roupa? Olhem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, lhes digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, muito mais Ele fará por vocês, gente de pouca fé. Portanto, não fiquem preocupados dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos é que ficam procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Deus dará a vocês em acréscimo todas essas coisas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Basta cada dia a sua própria dificuldade. Sem dúvidas, um texto belíssimo, né? Que certamente já consolou muita gente, mas ainda assim a gente se encontra sofrendo por conta de ansiedade. Afinal, por que pensar no futuro nos causa tanto sofrimento? Por que somos tão sensíveis quando se trata desse assunto? E eu queria falar sobre isso com vocês hoje. Primeiro, a gente tem que entender que toda essa noção de passado, presente e futuro simplesmente é consequência do fato de que nós vivemos no tempo. Estamos dentro de uma dimensão temporal. Mas Deus nos fez para a eternidade. Então eu imagino que o que Ele deseja é que nós dessemos mais atenção ao presente, por um motivo, porque é o presente que mais se parece com a eternidade. O que está no passado é imutável, está na nossa memória, mas jamais podemos alterá-lo. E o que está no futuro nós sequer conhecemos. Não temos controle algum, por mais que tentamos. Mas no presente, nós temos a liberdade e a realidade, da mesma forma que encontramos na eternidade. A gente não deveria jamais se desviar do presente, porque olhe para a sua vida. Quantas pessoas você conhece que, chegando na certa idade, simplesmente deixa de viver novas experiências e passa a tratar a vida como algo do passado, algo que está lá para trás? Quando você vai conversar com uma pessoa dessa, jamais elas vão dizer o que estão fazendo ultimamente, porque nem pensam mais nisso, no que vou fazer hoje, no que vou fazer semana que vem. Simplesmente contam histórias com um certo sentimento fúnebre. E o que posso dizer a essas pessoas é que quem decide quando sua vida acaba é Deus, não você. Enquanto Ele não te levar, você ainda está vivendo.
e deveria ser grato pelo presente que tem, que é justamente o tempo presente. Contudo, pior do que viver no passado é viver no futuro. Porque o passado você já conhece, mas viver com a cabeça no futuro faz com que pensamentos sufocantes aflorem, né? Insegurança, medo, pânico. E justamente por não conhecer o futuro, tudo que está na nossa mente são irrealidades que se alteram o tempo inteiro conforme nossos pensamentos moldam a imagem do porvir, fazendo do futuro o tempo menos parecido com a eternidade. E quando a gente pensa em virtudes como gratidão, a gente percebe que ela é associada ao passado, né? Pensar em gratidão é bem dizer ao que você viveu, bem dizer a uma graça que você recebeu. E quando pensamos em virtudes como amor, nós associamos ao presente, né? A decisão de amar, a decisão de fazer o bem. Mas quando a gente pensa no futuro, o que a gente vê é ambição, luxúria e, dependendo do caso, até a covardia. Alguém dominado pelo futuro é assombrado por visões temíveis e é levado a quebrar a confiança de Deus pecando, sob a justificativa de se livrar de algo depois que você mesmo criou. É mais ou menos o que eu quero dizer quando mencionei a covardia, né? Horrível seria se o mundo fosse feito totalmente de pessoas que buscam sempre o fim do arco-íris sem se importar com as atitudes tomadas no caminho. Eu gosto sempre de pensar em exemplos de heróis da fé, como o próprio José no Antigo Testamento. Ele, em um ambiente hostil no Egito, jamais negou Deus ou algo do tipo, muito pelo contrário. Se fosse, eu gosto de dizer que se fosse qualquer outra pessoa, negaria ou fingiria que não acredita em Deus, ou que é um adepto da religião egípcia para evitar uma perseguição, evitar uma penitência. Mas ele não, porque ele não estava sendo assombrado por pensamentos do futuro. Ele sabia o que ele tinha que fazer no presente. Bom, mas estimular uma pessoa a não pensar no futuro não faria de alguém inconsequente? Como é que eu posso crescer profissionalmente, por exemplo, sem elaborar planos? É um pensamento comum quando você passa a refletir sobre isso. E eu convido a pensar comigo. Estabelecer metas ou agir com prudência não estão no futuro. Planejar o trabalho de amanhã é dever de hoje. Então, essa ideia de que você viver no presente passaria a se tornar uma pessoa inconsequente, não necessariamente é isso. Porque o ideal mesmo é o homem que, tendo trabalhado o dia todo para o bem da posteridade, trabalhado hoje para o bem da posteridade, em seguida ele esquece o assunto e confia o futuro a Deus, cultivando a paciência. Pois lembre-se que a Ele pertence o tempo. E uma ilustração singela, mas muito interessante, sobre maturidade em tempos de revolta,
é a do Salmo 94, onde a gente vê alguém que está revoltado, que está angustiado, desesperado, está praticamente desabafando com Deus, pedindo ajuda, porque ele descreve que está rodeado de pessoas más, ele está inconformado com a impunidade delas, ele fica nervoso em pensar que a sua obediência, que o seu comportamento não estão levando a nada. Mas apesar disso tudo, ele diz no versículo 19: quando minhas preocupações se multiplicam, tuas consolações me alegram. Dessa forma, eu desejo que sempre nos lembremos de buscar essas consolações, que passemos a viver no presente, que é dádiva de Deus, jamais se esquecendo da orientação de Paulo, que ele nos dá para enfrentar a ansiedade. Lá em Filipenses 4, 6 e 7. Não se inquietem com nada. Apresentem a Deus todas as necessidades de vocês através da oração e da súplica, em ação de graças. Então a paz de Deus, que ultrapassa toda a compreensão, guardará em Jesus Cristo os corações e pensamentos de vocês. Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém, expectativas sempre machucam, e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz, e mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você, e antes de falar escute, antes de escrever pense, antes de gastar ganhe, antes de orar perdoe, antes de magoar sinta, antes de odiar ame, antes de desistir tente, antes de morrer viva, viva a vida. Hey, yeah, hey, yeah. Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém, expectativas sempre machucam, e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz, e mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você, e antes de falar escute, antes de escrever pense, antes de gastar ganhe, antes de orar perdoe, antes de magoar sinta, antes de odiar ame, antes de desistir tente, antes de morrer, antes de falar escute, antes de escrever pense, antes de gastar ganhe, antes de orar perdoe, antes de magoar sinta, antes de odiar ame, antes de desistir tente, antes de morrer. Viva, viva a vida. Hey, yeah, hey, yeah. Viva a vida.
Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um culto, com a certeza de que a palavra ministrada encontrará campo fértil em nossos corações. Assim como o salmista, rogamos a Deus que nos dê a sua graça e sua bênção, e que sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que o amor de Deus nos una, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente em mais uma semana e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. E hoje eu vou dar as despedidas finais. Sou eu que vou dizer assim: ide na paz de Cristo, sede corajosos, fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Agora quero escutar da casa de cada um de vocês: aleluia! 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 Vazio de mim, me esvazio de mim. Só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela